Olá a todos, todas, boa noite, tudo bem com vocês? É uma satisfação muito grande estar aqui essa noite, né, de quarta-feira, dando continuidade aí às nossas aulas que estavam meio paradas, mas a gente, por conta da correria mesmo do dia a dia, então a gente está aqui novamente, né, usando essa plataforma de exibição das nossas aulas. Então, boa noite para vocês, tudo bem? Tudo certo? Gostaria de saber se vocês estão ouvindo, se está tudo bem, como é que tá? Tá boa a imagem, bom som? Que bom, estou vendo aqui várias pessoas, né? Érica, Maria, Lucimara, Maria Tereza, Jaqueline, Evelyn, Alexandro, Maria. Que bom, gente. Fabiola, Luana. A gente está com 200 pessoas e os palestrantes estão aumentando aí conforme, né, o horário, né, conforme vão entrando. A gente sabe que às vezes é um horário que algumas pessoas podem dar uma atrasadinha, então a gente aí deixa às vezes uns 5 minutinhos para a gente estar conversando. Gostaria muito de estar agradecendo, né, a presença de cada um de vocês hoje, né, aqui na nossa aula de quarta-feira. Quando a gente pensou em estar fazendo essa aula sobre psicomotricidade, uma das coisas que a gente vê, né, lá no nosso canal do YouTube, aliás, se você não conhece, nós temos um canal no YouTube que chama Neurosaber, e lá a gente tem vários vídeos de várias aulas, inclusive eu já dei uma aula de psicomotricidade lá, e tem muitas curtidas e muitas visualizações, acho que tem mais de 10 mil visualizações, não lembro muito bem, mas é uma coisa bem interessante, assim, quem quiser estar indo lá. Então, a gente viu que é um tema que o pessoal ficou muito feliz, muito curioso em estar vendo. Aquela aula, eu falei um pouco de aspectos básicos de psicomotricidade, né? A gente sabe que psicomotricidade é algo muito amplo. E, lógico, que não dá para a gente falar em uma hora e pouquinho. Quem tiver com problema de estar ouvindo, né, no som, atualiza, né? Vou até escrever aqui, ó, problemas para ouvir, atualize a página, ok? Tá? Então, vocês podem estar atualizando a página e ali vocês vão ter um bom, às vezes atualizando já melhora, né? A conexão. O horário que a gente está agora, em alguns lugares, às vezes é meio ruim a internet, porque tem muita gente usando, então aí acaba caindo, né? A minha própria internet, às vezes, fica meio complicada. E olha que a minha é cabeada. E aqui a gente tem né, bastante formas aqui de estar trabalhando com a internet, está dando uma boa qualidade, mas mesmo assim, às vezes pode acontecer. Tudo bem, gente? Bom. Ai, Simone, que bom que você está gostando do curso de TDAH. A gente fica muito feliz, a gente fica muito feliz. Bom, gente... queria saber de onde vocês são, né? Tô vendo que tem gente de Goiânia. Quem mais? Se a aula vai ficar disponível depois, sim, a aula vai ficar disponível no site e depois a gente vai subir para o YouTube, tá bom? Brasília, Minas Gerais, Macuri, São José do Rio Preto, Coronel Fabriciano, BH, São Paulo, São José... Nossa, é muita gente! Campos, Rio de Janeiro, São Leopoldo, Maringá, aqui pertinho, Paranavaí, Bauru, Ouro Preto, Feira de Santana. Nossa, muito bom, né? Essa coisa da internet é legal por causa disso. Pará, Sergipe, Rio de Janeiro, Londrina é pertinho, né? A gente tem até clínica lá em Londrina, Lagoa Vermelha, Porto Alegre, Hortolândia, João Pessoa. Nossa, parabéns, sejam muito bem-vindos aqui na nossa aula. Muito legal a gente estar falando para várias pessoas, assim, do Brasil inteiro, né? A internet possibilita isso, a gente fica muito feliz de estar, assim, auxiliando, né? De alguma forma, né? A formação e o trabalho. E vocês são, na maioria, o quê? Tem professores, psicólogos, né? Eu queria saber da formação de vocês, só para ter mais ou menos uma ideia, né?
Se tem professores, se tem psicólogos, psicopedagogos, professora, coordenadora, neuropsicóloga, mestranda, professor de educação física. Ai, professor de educação física, adoro professor de educação física. É tão legal porque eu tenho o Facebook, a terapeuta ocupacional, professor de educação, fonoaudióloga, psicóloga, professora, psicopedagoga, educação infantil, fisioterapeuta, psicopedagoga, psicóloga, professor de educação infantil, professor de apoio. Nossa, a professora Japai, muito legal. Eu tenho uma aula que eu dou de psicomotricidade e deficiência intelectual, que é muito bacana. Mais para frente a gente pode trabalhar essa aula, que é bem legal. Psicopedagoga, muito legal, legal. Quer dizer, a gente tem várias profissões, né? A gente tem desde psicólogos, professores de educação física, que eu amo trabalhar com professor de educação física, né? Estava até falando sobre isso, né? Que eu tenho minha página no Facebook, Luciana Brits, né? E aí alguns professores de educação física gostaram da aula que a gente dá que eu dei no YouTube, e aí, não, eu quero material, enfim, então sempre que eu posso, eu troco, né, com as pessoas materiais de psicomotricidade e tudo isso. Então, é bem interessante, o professor de educação física é bem bacana. Bom, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Luciana Mota Dias Brits, eu sou pedagoga, tenho pós em psicopedagogia, professora de educação especial também, pós-graduação em educação especial, e eu sou especialista em psicomotricidade pelo Instituto Superior de Psicomotricidade e Educação em São Paulo, tá? Sou apaixonada por psicomotricidade, né? Acho que é uma das áreas que deveriam ser mais trabalhadas para os professores, para os psicopedagogos, fonoaudiólogos, educadores físicos. Eu amo trabalhar com essa área, porque eu acho que é a área mais completa. Não estou puxando o saco, tá? Mas, assim, eu acho a área de conhecimento que ela agrega todos os conhecimentos. Então, assim, eu sou muito, muito fascinada pelos aspectos psicomotores, e eu acho que quando eu falo disso, né, lá no vídeo do YouTube que fez tanto sucesso, as pessoas percebem essa paixão, esse gosto com que eu falo dessa área, né? Porque eu estudei, né? Estudo bastante sobre essa área, porque vocês vão ver, quando a gente fala em psicomotricidade, a gente está falando de base. A gente fala que a aprendizagem ela tem que ter uma base. A aprendizagem escolar tem que ter uma super base, né? E a psicomotricidade ela é o alicerce do processo de aprendizagem. A gente vai ver isso de uma forma muito significativa, e eu vou mostrar os dados para vocês que eu percebo dentro do desenvolvimento das crianças, e a gente vai ver a questão do adolescente, adulto. Eu pediria para vocês, assim, alguns slides eu vou estar meio que repetindo da aula de psicomotricidade básica, porque creio que às vezes não foram todos que viram a aula do YouTube, mas são só alguns para a gente poder entender um pouco mais o conceito de psicomotricidade, né? Eu gosto de explicar o conceito de psicomotricidade de uma forma muito básica. Os slides dessa aula, tá? Para vocês poderem baixar, vocês aí nessa plataforma, embaixo ali, vocês têm um download dos slides. Então, os slides da aula, eles poderão ser baixados. Se você está em iPad, em celular, talvez não vá aparecer esse download que você pode fazer dos slides. Mas aí, quando você entrar no PC, você pode baixar os slides e você pode utilizar numa boa. Tudo bem? Espero que o material seja de ajuda para vocês. Só vou escrever aqui para o pessoal atualizar a página, caso não esteja escutando. Tudo bem? Então, se perder a conexão, alguma coisa, dá uma atualizada para a gente ver, tá bom? Espero que vocês gostem dos slides, tá? Tem umas coisas super novas que eu até coloquei hoje, umas figuras, enfim, nós vamos estar conversando a respeito disso. Então, vamos começar? Então, vamos lá. Bom, então, nós vamos falar hoje sobre a psicomotricidade otimizando a aprendizagem escolar. Essa aula vai ter aproximadamente 40 minutos, vamos ver se a gente consegue respeitar o tempo, tá?
40 minutos a 1 hora no máximo, porque eu quero deixar um espacinho para perguntas. Quando vocês quiserem fazer perguntas, não sei se eu vou dar para responder todas, mas enfim, eu acho que é importante vocês fazerem, a gente responder o que der para responder. Vocês vão colocar assim, ó, hashtag e fazer a pergunta na frente, tá? Ó, vou até anotar aqui, vou pôr no chat para vocês verem, tá bom? Vocês vão colocar hashtag e aí no teclado, e aí vocês façam as perguntas, porque daí as perguntas vão todas para uma abinha que eu consigo ver todas as perguntas, eu consigo selecionar e separar, porque a gente está com 253 pessoas, às vezes vai aumentar, às vezes as pessoas, e aí eu não consigo separar, tudo bem? O que pode estar separando aí de perguntas e o que é conversa, tá bom? De novo, todo mundo que tiver algum problema de conexão, por favor, atualiza a página, dá um F5 e vamos ver se melhora. Tudo bem? Que aqui está tudo certo a conexão. Então, vamos começar? Bom, psicomotricidade otimizando a aprendizagem escolar. Vamos lá. Bom, o que é? Eu sempre começo o slide explicando o que é psicomotricidade. Eu lembro que quando eu fui fazer psicomotricidade em São Paulo, eu tinha minha filha pequena, e aí falavam para ela, né? O que sua mãe faz? Ah, minha mãe faz psicomotricidade. Psicomotricidade é um palavrão, a gente brincava, falava, nossa, Heloísa, né? É quase é uma palavra imensa, né? E tem muitos significados. Então, eu gosto de sempre de começar explicando o que é a psicomotricidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, psicomotricidade são os aspectos emocionais, cognitivos e motores nas diversas etapas da vida do ser humano, tudo bem? Na infância, na adolescência, no adulto e no idoso, tá? Então, o que seria o psi, tá? O psi seriam os aspectos emocionais. O co seriam os aspectos cognitivos. O motrix seriam os aspectos de movimento humano. E idade são as etapas da vida do ser humano. Tudo bem? Então, quando eu falo que a psicomotricidade ela é uma ciência integral, que ela é uma ciência holística, que a gente fala que ela é uma ciência completa, é exatamente por isso, tá? Porque ela consegue fazer o quê? Ela consegue agregar aspectos emocionais, aspectos cognitivos e aspectos motores. E quando eu falo aspectos cognitivos, eu estou falando, tentando entender essa cognição como um processamento de informações, tá? Por quê? Porque aspectos cognitivos, eles estão dentro de todas as pessoas. Alguns não funcionam tão bem esses aspectos cognitivos do que outros. Então, o que seria essa cognição? Seria o processamento de atenção, sequência, memória, enfim, vários dados, né, que nós temos no nosso cérebro, várias áreas cerebrais, várias funções cerebrais, e essas funções cerebrais estarem trabalhando de uma forma coordenada, né, através desses mecanismos, né, perceptuais, atencionais, mnemônicos, sequenciais, tudo isso tem a ver com cognição. E a psicomotricidade, gente, se eu falar muito rápido, vocês falam que eu estou falando rápido, porque às vezes eu empolgo. E a psicomotricidade, ela procura trabalhar exatamente com esses pontos, ela procura trabalhar com os aspectos cognitivos, né? Tanto das crianças ou das pessoas, entre aspas, não gosto de usar esse termo, mas vamos usar esse termo com bastante aspas, tá? As pessoas com desenvolvimento normal, como as que não têm esse desenvolvimento normal, né? Então, a psicomotricidade, ela tenta otimizar estes aspectos cognitivos. E quando eu falo da questão de motriz, que seria o movimento humano, por que eu falo movimento humano, né? Porque o movimento humano, ele é peculiar. Ele é peculiar no sentido que o movimento humano, ele tem etapas que só nós, seres humanos, temos. Ele tem determinados movimentos, como o movimento de pinça, que só nós, seres humanos, conseguimos. Movimentos de pronação e supinação de braço, né? Mais ou menos assim, que só nós, seres humanos, conseguimos fazer esse tipo de movimento. Então, nosso movimento, além de tudo, ele é um movimento intencional, ele é um movimento inteligente. Eu penso, organizo o que eu quero fazer, meu corpo se organiza para fazer. Lógico que a gente não fica pensando e dando ordem. Isso é uma coisa
rápida, né? Isso é um processamento de segundos. Então, o movimento humano, ele é um movimento permeado de inteligibilidade, que é o que a gente chama, tá? E quando eu falo da questão das etapas da vida do ser humano, é que a gente sempre vê a psicomotricidade como uma coisa só de educação infantil, né? Só de bebê. Sim, a psicomotricidade, ela se desenvolve mais nos 7 primeiros anos, por isso que a gente fala que ela é base para as aprendizagens. Mas eu posso estar trabalhando os aspectos psicomotores na adolescência, no adulto e no idoso, tá? Aqui no Brasil, a gente tem pouco conhecimento até da própria psicomotricidade, né? Para criança, quem dirá para adulto e geronto, para idoso. Quando a gente vai para a França, né? Eu já participei de alguns congressos e tive essa oportunidade, a gente vê que os centros de psicomotricidade, eles, por conta de Paris, por exemplo, né? A França, ela ser um país de idosos, né? Tem muitos idosos, o sistema de saúde, ele já predispõe psicomotricistas para estarem trabalhando com esses idosos. Porque o que perde um idoso? Né? Qual que é uma das coisas que o idoso perde? Uma das coisas, o movimento. Né? Uma das áreas afetadas. E juntamente com isso, o que geralmente o idoso perde? Memória, enfim, rapidez de raciocínio. Então, para vocês verem como as questões mentais e motoras, elas acabam indo junto, elas acabam andando junto. Tudo bem? Então, a psicomotricidade, se vocês quiserem uma definição, mais abrangente do que seria, a psicomotricidade é uma ciência que une os aspectos emocionais, cognitivos e motores nas diversas etapas da vida do ser humano. Né? Então, eu procuro, quando eu dava aula de pós-graduação, era uma coisa que eu sempre, as pessoas falavam, vai dar uma definição de psicomotricidade. É isso que é psicomotricidade, né? É a união, né? É uma área da ciência que tenta entender os aspectos emocionais, cognitivos e motores nas diversas etapas da vida do ser humano. Porque o bebê, ele tem o emocional, cognitivo e motor. A infância, ela vai ter o emocional, cognitivo e motor. A adolescência, a mesma coisa, e adulto, a mesma coisa. Tudo bem? Então, cada etapa de desenvolvimento, eu vou ter essas 3 coisas juntas, trabalhando de uma forma que dê conta, tá? Então, é mais ou menos isso. Bom, e aí, eu tenho uma das definições que eu gosto bastante. Deixa eu ver aqui, tá. Espera aí só um pouquinho, aqui. Bom, e aí eu tenho uma das definições, né, um dos conceitos de psicomotricidade que nasceu de 2 psiquiatras. A psicomotricidade, ela vem da psiquiatria, tá? Esses 2 psiquiatras, eles perceberam o quê, né? Eles perceberam que pessoas, porque nessa época, em 1920, né, em Paris, as pessoas que tinham transtornos mentais, elas eram colocadas em sanatórios. E eles, observando as pessoas que tinham alterações mentais, eles perceberam que junto eles tinham também alterações motoras. Então, eles perceberam que existia uma estreita relação entre que unia anomalias psíquicas e unia anomalias e problemas motores, né? Nas diversas etapas da vida, né? Então, o que eles perceberam? Né? Que existia uma estreita relação que une as anomalias psíquicas e as motoras, e que existia uma relação entre movimento e pensamento. Só rapidinho, Gustavo, sim, vai ficar disponibilizado o acesso, a gente vai subir esse vídeo para o YouTube para vocês, tá bom? Depois lá e no nosso site também nós vamos estar disponibilizando esse vídeo dessa aula. Então, o que a gente percebeu, né? A gente percebeu que existia uma estreita relação que une anomalias psíquicas e motoras. Então, eles perceberam, nossa, aquela pessoa, ela tem esquizofrenia. Nossa, mas ela anda diferente, ela pula. Nossa, parece que ela tem mais desequilíbrio. Então, eles começaram a perceber que existia uma relação entre problemas mentais e problemas motores. Bom, e aí, a gente vendo bem isso, né? A gente organizando e percebendo bem essas questões, o que a gente percebe, né? Ai, espera só um minuto. O que a gente consegue perceber em relação a isso, né?
O Vallon, em 25, ele começa a falar ao nome dos psiquiatras, falo, no slide, Dupré e Charcot, são os dois psiquiatras. Inclusive, Charcot, ele era amigo do Freud, né? Ele era uma das pessoas aí conhecidas, tá bom? Bom, de novo, gente, se vocês quiserem perguntas, vocês põem hashtag, depois nas perguntas a gente continua, tá? Bom, e aí o que aconteceu, né? A gente tem aí uma relação de cérebro e corpo, mostrando que existe uma estreita relação que une anomalias psíquicas e as motoras, e que existe uma expressão, né, uma solidariedade original e profunda de movimento e pensamento. Então, isso é uma coisa que a gente fala, que o corpo fala. Tem até um livro, não sei se vocês conhecem, que chama O Corpo Fala, porque o nosso emocional passa pela questão corporal, né? Até existem entrevistas de emprego que o pessoal fala, olha, não cruza o braço, olha, né? Tenha determinada postura, tenha determinada... para mostrar a questão emocional. Então, a gente sabe que cérebro e corpo, ele é uma relação. E não sei se vocês sabem que a nossa pele, a gente tem origem embrionária dos vários órgãos, enfim. E a pele e o cérebro, elas têm a mesma origem embrionária. Isso é uma coisa tão interessante, né? Então, por isso que a gente fala que quando eu estou nervosa, eu estou à flor da pele. Né? E as doenças de pele, elas são extremamente o quê? Elas têm muito a ver com somatização, entendeu? Então, isso é bem, bem interessante, assim, para a gente estar observando e está vendo. Então, e a pele é o maior órgão do corpo humano, né? Então, tem mais isso também. Vocês vão ver que quando a gente vai trabalhar qualquer aspecto de psicomotricidade, uma das coisas que a gente trabalha muito é a propriocepção, é a questão da pele, né? O sentir, enfim, várias coisas nesse sentido, né? Estou vendo, por exemplo, a Verônica falou que conhece o livro Corpo Fala. É um livro que o pessoal de marketing usa muito, né? A parte de comunicação não verbal. E não sei se vocês sabem, mas o bebê, ele começa a falar por comunicação não verbal, que é a mãe olhar, que é a mãe mexer, que é a mãe tocar, a mãe, o pai, o cuidador, enfim, né? O processo da linguagem não verbal que vai estruturar o processo de linguagem verbal da criança. Isso é uma coisa maravilhosa para a gente estar vendo, né? E aí é porque a gente acha que só a questão do falar, mas não, a questão do toque, do movimento, da sensação, de todas essas coisas que auxiliam e estruturam a linguagem da criança. Tá? Isso é bem interessante. Bom, e aí a gente tem um cara que é bem conhecido da gente, né? Que é o Vallon, um pediatra, e o Vallon, ele fala assim, que o movimento é a primeira expressão de psiquismo e a primeira estrutura de relação com o meio. E realmente, qual que é a nossa primeira expressão psíquica, né? Nossa primeira expressão psíquica é o corpo, né? É por onde a gente se alimenta, é por onde a gente, enfim, faz uma série de coisas, né? É através do nosso corpo, do nosso tato, que a gente consegue fazer ou não as coisas. E isso é bem interessante, né? Isso é muito, muito interessante, é muito legal a gente estar percebendo que o corpo é o primeiro meio, é o primeiro acesso. Quando a gente, por exemplo, acaba de ter um bebezinho, eu sempre gosto de dar esse exemplo, e a gente leva o bebezinho lá para o médico pediatra, né? A gente leva com aquele cuidado, né? Ai, meu Deus! E o médico tira do cobertor e aperta o bebezinho, enfim. Pera um pouquinho. Você, por favor, coloca no hashtag Didasco, por favor. Daí eu lembro, porque senão eu me perco agora na hora da explicação. E aí, o que acontece com esse bebezinho? Ele aperta, por quê? Porque ele vai ver as integrações, os reflexos, para ver se o sistema nervoso central dessa criança, ele está respondendo adequadamente, porque uma das formas dele ver a integridade do sistema nervoso central é por meio do corpo, são por meio dos reflexos. Então, você vê o tamanho de importância disso. E eu acho isso muito lindo quando o Vallon fala isso, né? Que a primeira expressão do psiquismo, o movimento é a primeira estruturação, né? É a primeira estruturação
de tudo que a gente tem é por meio do corpo. E isso é muito importante. Uma das coisas que eu procuro trabalhar muito quando eu dou aulas, enfim, é a parte prática. Muito. Gosto muito de trabalhar a parte prática. Por quê? Porque eu fui professora há muito tempo de ensino regular e de ensino especial. Né? Eu trabalhava com escola especial e amo trabalhar com criança especial. Né? Eu falo que todas são especiais, mas as crianças de escolas, né, especiais, elas são maravilhosas e ensinam a gente. Eu sempre amei trabalhar com essas crianças, com essas pessoas, com esses adolescentes, enfim. O que eu percebo? O que eu percebo nessa área, né, de educação especial? Que a gente vê bem isso mesmo, né? Que essas crianças, essas pessoas que têm essas dificuldades e deficiências, o aspecto corporal delas é muito, muito comprometido, né? A gente consegue ver muito essa correlação. Quando a gente vê uma criança, a gente fala, pular é fácil. Vai ensinar uma criança de escola especial pular, né? Vai tentar fazer coisas que a gente fala assim, nossa, mas isso é fácil, mas, né? Não, é muito complicado, é muito difícil. Então, a gente acha que é muito fácil, mas não tem nada de fácil. E eu lembro muito de um aluno que eu tive, que ele era amarrado à cama, sempre quando isso eu fico muito emocionada. Ele era amarrado à cama e ele era largado e ele, assim, passava por maus tratos terríveis, né? E a gente via que essa questão ambiental, ele poderia sim ter um problema de base neurológico, mas essa questão ambiental, ela foi preponderante para aumentar ainda mais a deficiência que ele apresentava. Então, essa questão que as funções mentais se formam a partir de funções motoras, e quando eu falo que as funções motoras, elas são estimuladas por quem? Por quem? As funções motoras, elas são estimuladas pelo exterior, pelas pessoas que estão em volta, né? E não é uma estimulação, vocês vão ver que não é uma coisa, nossa, vamos ter que montar um playground para fazer estimulação motora. Não. Estimulação motora você faz com sucata, bola furada, porque daí você enche de areia para a criança empurrar, pneu rasgado, enfim, você trabalha com esse tipo de coisa, tá? Então, isso é uma coisa bem importante para a gente estar atento. Então, eu preciso que esse meio estimule essa criança, né, para ela poder se desenvolver, porque as funções mentais, elas partem de um pressuposto de estimulação motora, tá? Bom, e aí eu tenho as etapas de desenvolvimento, né? As pessoas estão me pedindo bastante a questão das etapas de desenvolvimento, atividades para estar trabalhando, né, em adultos e adolescentes. Bom, a regra para trabalho é mais ou menos a mesma. Quando eu mostrar para vocês, a questão dos desenvolvimentos psicomotores, a avaliação psicomotora, o nosso triângulo, vocês vão conseguir ver que é uma coisa mais tranquila para estar fazendo. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, será que vocês estão conseguindo ver agora? Será que está com um probleminha? Bom, então vamos continuar. O desenvolvimento filogenético. O que é o desenvolvimento filogenético? Ele recapitula o desenvolvimento da evolução das espécies. Desenvolvimento ontogenético, são as fases do desenvolvimento peculiar do ser humano. Então, o que a gente vai ver com isso? O que é desenvolvimento? Por que eu preciso saber disso? Porque o desenvolvimento da filogênese, o desenvolvimento da espécie, a gente, enquanto ser humano de desenvolvimento ontogenético, a gente vai recapitular essas fases de desenvolvimento. A gente vai rolar como bichinho, rastejar como bichinho, andar de quatro como bichinho e andar como um ser humano, tá? E essas fases de desenvolvimento, elas são chaves para o desenvolvimento escolar. Chaves para vários tipos de aprendizagem, tá? Vocês vão ter uma referência boa. Luciana, onde que eu pego boas referências de psicomotricidade? Tem os livros do Dr. Vítor da Fonseca, que são ótimos, ele, né, explica muito bem esses aspectos psicomotores. É uma dica para vocês, tá? Os livros do Dr. Vítor da Fonseca. Aí você tem vários, tem psicomotricidade, tem manual de avaliação psicomotor, enfim, vocês têm várias bibliografias, tá?
Bom, as etapas de desenvolvimento, então, são essas: filogenético e ontogenético. Quando eu falo em desenvolvimento ontogenético, olha que interessante, né? Deixa eu só ir mais para frente, aqui. Olha lá que interessante. Seria isso, né? O desenvolvimento filogenético, tá bom? O que eu estou percebendo? Ó, eu tenho o rolar, olha lá, deitadinho, eu tenho rastejar, eu tenho andar de 4 e eu tenho sentar até quando eu chego aonde? Até quando eu chego no o andar, tá? Então, eu tenho essas várias etapas da vida do ser humano que a gente pode estar falando em ontogênese. Eu não vou entrar em cada etapa de desenvolvimento. Por que eu não vou entrar? Porque, se eu não me engano, eu dei essa aula já. Então, vocês podem ir lá no YouTube, eu falo um pouquinho sobre o rolar, sobre o rastejar, sobre o engatinhar. Se eu não me engano, eu tenho essa aula lá que vocês podem estar tendo essa aula, tá? E aí vocês vão falar, nossa, Luciana, mas no caso de um adolescente, no caso de um adulto, é importante eu fazer isso? Sim. Por quê? Porque o que acontece? Essas etapas, elas vão trabalhar com dissociação de partes do corpo. Eu começo com dissociação de membro superior e inferior, depois eu começo com dissociação de punhos, né, e articulações, depois eu começo a trabalhar várias partes do corpo que vão me dar fortalecimento, que é o que a gente chama de tônus, né, a parte de musculatura, para que eu possa fazer os movimentos de uma forma adequada. Tá? Então, essas etapas são super importantes, né? É muito importante a gente brincar com a criança. Aí, vocês querem uma dica ótima de estimulador para a criança, psicomotor? Ó, a dica de ouro de hoje, hein? Essa dica vale ouro. A dica de ouro hoje é: coloque os bebês no chão. Tá bom? Chão é um santo remédio, né? Coloca lá, não precisa botar um monte de colchão para a criança ficar lá toda, não. Põe um edredomzinho fininho ali no chão e coloque o bebê no chão, né? Porque o chão, o bebê, ele consegue ali trabalhar, consegue estimular, ele consegue fazer várias atividades com o corpo, ele vai ficar de bruços, ele vai ter que fazer força, vai ter que trabalhar toda essa parte de musculatura, trabalhar as costas, trabalhar braços, enfim. Então, gente, por favor, né? Pode colocar a criança no chão, a criança não morre se pôr no chão. Né? A gente vê assim, não sei se vocês veem aí na cidade de vocês, uma super proteção extrema das crianças. E aí o que a gente consegue ver? A gente vê assim que as crianças estão cada vez assim mais doentes, cada vez mais apáticas. Quando eu fiz psicomotricidade em São Paulo, uma coisa era muito engraçada, porque eu falei, nossa, eu vou para o interior, e eu moro no interior do Paraná. E é muito engraçado, porque eu pensava, nossa, não vai ter criança para eu trabalhar aqui no Paraná, porque imagina, no interior, o pessoal brinca na rua, né? O pessoal, enfim. E, na verdade, o que a gente vê, né? Não sei na experiência de vocês, o que a gente vê é uma coisa terrível, né? A gente vê crianças cada vez mais hipotônicas, moles, enfim, é uma coisa terrível que a gente vê no interior. Então, independe de cidade, independe de muitas coisas, né? E aí, por exemplo, a Nena está falando assim, brinquedos menos estruturáveis, o possível para a criança, coloca seu imaginário. A criança brinca com o brinquedo e não o brinquedo que brinca pela criança e a criança vira espectadora. É exatamente isso. Vocês já perceberam a quantidade de brinquedo que as crianças têm hoje em dia? Só que hoje em dia eles não sabem brincar. Isso é muito triste, né? Você tem brinquedo e você não sabe brincar com brinquedo. E por que será que você não sabe brincar com brinquedo? Porque muitas vezes para eu brincar, eu preciso da mediação do outro, eu preciso da estimulação do outro, eu preciso estruturar brincadeiras, eu preciso trabalhar criança com criança. Porque uma coisa é um pai brincar com uma criança, outra coisa é você deixar eles brincarem sozinhos. Não é verdade? É deixar o negócio entornar muitas vezes, né? Então, é diferente. Então, a gente vê que o padrão de brincadeira, o padrão social da criança, ultimamente, está cada vez pior. E aí me perguntam assim, nossa, Luciana, hoje em dia as crianças escrevem tão mal, tem a letra tão feia. Por que será tudo isso? Uma das coisas é porque esse desenvolvimento filogenético que vocês estão vendo aí, ele não é estimulado, ele não é desenvolvido. Não se deixa a criança com o pé no chão,
e é super importante a criança ficar com o pé no chão para trabalhar equilíbrio. Super importante a criança trabalhar tônus, a criança tem que brincar de levantar peso, tem que fazer força muscular, só que para ela ter força muscular, ela precisa se alimentar direito, não adianta comer miojo todos os dias, tem que comer carne, tem que tomar leite, enfim, tem uma série de uma estrutura alimentar que a gente vê que o padrão da criança hoje em dia está totalmente fora disso. Não sei se é só na minha cidade que acontece isso, mas eu acho que em várias cidades acontece isso também. Bom, só para a gente poder ter uma ideia, né? Aquelas fases que eu mostrei para vocês aqui atrás, né? Vocês estão vendo as etapas de desenvolvimento lá? O bebê, a criança, vai engatinhando até chegar aqui. Olha que lindo esse slide. Esse slide, ele mostra muito bem o que acontece com a conexão de neurônios entre as várias fases de desenvolvimento. Olha que interessante. Quando ela é recém-nascida, olha o que acontece, né? Tem os neurônios, mas eles não estão conectados. Quando ela tem 1 mês, quando ela tem 3 meses, quando ela tem 6 meses, 15 e 24 meses, né? Olha como você consegue que haja uma cadeia ali de neurônios. Olha que interessante, né? Você vê várias conexões ali sendo feitas. E como que essas conexões são feitas? Por 2 coisas. Primeiro, alimentação. E segundo, estimulação, tá? São essas duas coisas, né? 2 aspectos que eles têm que ser levados em consideração dentro de um desenvolvimento psicomotor, aí, dentro de uma estimulação para que esses neurônios eles possam fazer. Né? É a alimentação, essa criança precisa ter rica em nutrientes, em gorduras, enfim, todas essas coisas, e estimulação. Tá? Isso é bem importante, é bem interessante. Bom, vamos continuar. E aí, eu tenho uma lei de desenvolvimento. E essa lei de desenvolvimento, ela é importante para qualquer prática psicomotora, para qualquer bebê, criança, adolescente, adulto, crianças com deficiência intelectual, crianças com transtorno de espectro autista. Então, sempre que a gente for trabalhar com essas crianças, a gente vai trabalhar essas crianças seguindo essas leis. O que seria essa lei? Céfalo caudal da cabeça para os pés e próximo distal, do centro para a extremidade. Por quê? Porque o desenvolvimento psicomotor, ele trabalha, ele acontece dessa forma. E aí, olha que interessante que a gente tem aqui para vocês verem, né? Olha que bacana, né? O desenvolvimento da cabeça para os pés e do centro para as extremidades. E aí, olha o que a gente tem aqui. Isso aqui eu coloquei hoje lá na nossa fanpage da Neurosaber. Se vocês quiserem, né, vocês podem estar tendo acesso aí à nossa fanpage lá no Facebook, na Neurosaber. Eu pus essa foto aí, que eu achei muito interessante. A gente está trabalhando e está fazendo essas etapas de desenvolvimento. Então, ó, recém-nascido, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, enfim. Várias etapas de desenvolvimento. E aí, do lado, o que ela pode estar fazendo, né? Olha lá, ó, recém-nascido. Então, por quê? Porque no nosso desenvolvimento, a gente primeiro fixa a cabeça, pescoço, tronco, pernas. E sempre daqui a gente vai fixando tronco, ombros, braços e pernas. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar uma música com a criança, quando eu vou trabalhar uma estimulação corporal para ela entender as partes do corpo, eu começo sempre de onde? De onde? Vamos ver se vocês respondem. Seguindo a lei pela cabeça, tá? Então, primeiro eu vou começar cabeça, depois tronco e depois pernas, tá? Então, ó, com 1 mês eu tenho os recém-nascidos seguem a luz, com 2 meses já balbucia, enfim, com todas as etapas. Então, com 4 meses já agarra objetos, com 5 meses gira, com 6 mantém-se sentado, com 7 tem apreensão palmar. Vocês sabem a idade que a criança começa a desenvolver o movimento de pinça? Vocês sabem? O movimento de pinça ele começa a partir dos 10 meses de idade. Então, é uma dica aí para a gente que acha que vai estar desenvolvendo movimento de pinça com a criança lá com 4 anos, né? Ai, tá pegando, vamos trabalhar a pinça. Não, né?
a gente começa mais tarde, né? Um pouquinho mais cedo, quer dizer, todas essas fases de desenvolvimento, tá? Vocês estão com problema para ver não está aparecendo o slide da criança? Vocês estão vendo? Ah, tá. Então agora vocês estão vendo. Então tá bom. Tá. Não é que não estava mudando, não. É que eu que estava deixando para explicar para vocês. Bom, então vamos lá. Agora tá tudo certo, tá tudo arrumado. Não é que não estava mudando mesmo, gente. Eu estava deixando no slide para poder explicar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, continuando. Então, vamos falar disso que eu acho que é o centro da aula de hoje, tudo bem? Então, vamos lá. Ó, as áreas psicomotoras, elas são estruturadas hierarquicamente. Se vocês conseguirem entender um pouquinho dessas áreas psicomotoras, a gente consegue fazer, assim, plano para intervenção, a gente consegue fazer bastante coisa. Como a aula de hoje, a gente vai trabalhar a parte da psicomotricidade otimizando a aprendizagem, já são 9h11 e eu tenho 20 minutos para acabar a aula. Tá bem corrido, mas se tiver que passar, eu passo um pouquinho só, tá, gente? Como a gente vai ver as áreas psicomotoras, eu acho que eu vou ter que, mais para frente, dar uma aula só sobre áreas psicomotoras, que daí também já dá 1 hora de aulas psicomotoras, tá? As áreas psicomotoras, elas são importantes. Sempre que eu dou as minhas aulas, eu sempre falo assim, se você entender bem essas áreas, você consegue fazer qualquer atividade prática para qualquer bebê, criança, adolescente, adulto, qualquer um. Né? Você entendendo como que acontecem essas áreas de desenvolvimento, fica muito tranquilo você entender. Quem citou essas áreas psicomotoras foi o Dr. Vitor da Fonseca. Ele que fala bem dessa questão dessas áreas psicomotoras. Tudo bem? Então, vamos lá falar um pouquinho das áreas psicomotoras. Deixa eu lá ver. Aqui, vamos lá? Então, olha ali. As áreas psicomotoras tônus e equilibração, lateralização, noção de corpo, estruturação espaço-temporal, praxia global e praxia fina. Ficou muito bom esse slide, né? Achei que ficou meio apagadinho, mas eu acho que na hora de vocês imprimirem, espero que saia melhor. Mas basicamente é isso. Eu tenho ali na base da pirâmide a parte primária, base média, parte secundária e acima terciária. Quando eu falo, gente, em praxia fina, o que eu estou querendo dizer? Não está mudando o slide, gente? Deixa eu ver. Tá mudando? Ó, eu tô nesse slide. Agora eu estava nesse, agora eu estou nesse. Vocês estão conseguindo ver agora? Ok? Deixa eu ver. Calma. Vamos ver. Vamos ver o que está acontecendo. Vocês estão vendo agora? Agora vocês estão vendo o slide? Estão vendo o slide agora? Tá, então tá jóia. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar. Tônus e equilibração seria a área primária. Estruturação espaço-temporal, noção de corpo, área secundária. Praxia global e praxia fina. Quando eu falo praxia, é a organização, a sistematização de um ato, tudo bem? Quando eu falo praxia fina, vamos falar em escrita. Então, vocês estão vendo que a escrita, ela está no topo da pirâmide? Vocês estão vendo que para a criança escrever, ela precisa de tudo isso. E que, geralmente, o problema da escrita da criança não é só a coordenação motora da letra. Você vai começar a avaliar essa criança, e eu estou falando em criança, em adolescente, enfim. Você começa a ver que, por exemplo, o problema dela maior muitas vezes é tônus. Ela não tem força, aí ela reclama que dói a mão. Aí ela não consegue ter agilidade na hora de escrita. Ela não consegue uma série de coisas. Tudo bem? E isso é super importante para a criança. Você vai fazer uma avaliação de escrita dessa criança, ela não consegue, por exemplo, ela tem problema de equilíbrio. Se ela tem problema de equilíbrio, com certeza também ela vai ter problema de postura. E se ela vai ter problema de postura, com certeza ela não vai escrever direito.
Então, a escrita é um dos atos mais difíceis, por isso que ela está lá no topo da pirâmide. E se eu fosse trabalhar com idades etárias para cada etapa dessa que vocês estão vendo, eu tenho aí tônus e equilibração, 1, 2 anos, lateralização, noção de corpo, estruturação espaço-temporal, uns 2 até uns 4, 5 anos, e praxia global e fina de 6 a 7 anos, tá? Então, isso é muito importante. E aí, a gente vai ver, por exemplo, crianças, e aqui eu sei que tem bastante pessoas que trabalham com autistas, os autistas, eles têm problemas importantíssimos na base da pirâmide. Tônus, equilibração. Você vai ver o tônus dessa criança, desse adolescente, desse adulto, você vai ver que muitas vezes ele é hipotônico. E aí, como que ele vai ter uma organização de escrita? Como ele vai ter uma organização de coordenação motora boa, se a base está ruim? Né? Se o que tem que ser trabalhado não está dando conta. E aí, como eu vou lá dar 10 folhas de caligrafia para a criança e a letra da criança não muda? Vocês pegam alunos assim? Com certeza vocês pegam. Não sou contra caderno de caligrafia. Sou super, super a favor. Super. Mas, o que a gente vê hoje é que mesmo você dando caderno de caligrafia, a criança não dá conta. Por quê? Porque a criança está com a musculatura mole, tônus ruim, não tem equilíbrio, não tem dominância lateral, né? A dominância lateral dela é cruzada, mão uma, olho outro, aí fica aquela criança movimentando a folha do caderno, enfim, é uma coisa muito complicada. Essa pirâmide, ela tem que ser fechada até os 7 anos. Se eu tenho um bom trabalho de tônus, equilibração e todos esses aspectos, lateralização que seria dominância lateral e lateralidade, se eu tenho um bom trabalho de noção de corpo, se eu tenho um bom trabalho de estruturação espaço-tempo, vocês querem melhorar a leitura escrita das crianças de vocês, então trabalhem muito essas habilidades de espaço e tempo. O que seria espaço e tempo? Noções visuais e noções auditivas, organização da criança no espaço e no ritmo. E aí eu tenho trabalhos o quê? Trabalhos maravilhosos que eu posso fazer com a criança com música. Aqueles trabalhos de ritmo. Lembra quando a gente tinha aquelas bandinhas que batia a música, som forte, som fraco, sequência de música, o que está em cima, o que está embaixo, o que está de um lado, o que está do outro. Isso é desenvolvimento de leitura escrita. Eu quero que a minha criança não confunda o P e o B, né? O D e o B. Por que eu não quero visualmente falando? Isso tem a ver com dominância lateral, direita e esquerda. Né? Quando eu trabalho matemática, por exemplo, gente, o que é a matemática? Né? O que é uma matemática? Matemática, se eu tenho lá o número 1, vamos lá, 19, o que vale mais? O 1 ou 9? Vamos lá, gente, me responde aí no chat. 19, o que vale mais? O 1 ou 9? Vamos ver, vamos ver. Às vezes dá uma demoradinha para responder, porque tem um delayzinho, mas eu quero que vocês pensem. O 1 é o 1. Por que não? Não, é o 1. Por que o 1 vale mais? Porque o 1 vale uma dezena. Porque o sistema posicional, o sistema da matemática, o nosso sistema, ele é o que? Ele é posicional. Depende de onde eu coloco o número. A posição do número determina o quê? Determina o valor do número. Então, o que é posição, gente? Posição, a gente não fala que a gente tem que ensinar a criança a partir do que é mais concreto, né? E aí é muito engraçado, porque daí muitas vezes você vai ver essa criança ela não tem problema na conta lá, 19 mais 13 vai 1. Ela não tem problema no raciocínio, ela tem problema no vai 1. Por que ela tem problema no vai 1? Porque ela não tem a noção espacial. E essa noção espacial a gente dá onde? No desenvolvimento psicomotor, né? Então, eu acho assim, bem interessante a gente parar para pensar o quanto é importante a gente estar repensando isso, né? A gente está melhorando esse perfil de estimulação da educação infantil. O que eu percebo muito na educação infantil? Né? Eu percebo que hoje em dia a gente quer alfabetizar criança com 2, 3, 4 anos e você quer brincar com criança de 6. E não sei se é enfim, só aqui, mas é uma queixa que eu vejo isso muito na questão do Brasil como um todo, né? A gente fala, gente, mas o que está acontecendo, né? E assim, a gente tem épocas, né? Por exemplo, letra cursiva, uma criança com 6, 7 anos, ela já pode fazer letra cursiva,
Mas essa criança tem que ter passado por todas essas fases, gente. Ela tem que passar pelo tônus, pelo equilíbrio, pela dominância lateral, noção de corpo. Ela tem que passar por estas fases. Vocês, bom, eu não vou falar a minha idade, mas vou ter que falar, enfim, na minha época, que não faz seus tempos, sim, a gente entrava na escola já fazendo letra cursiva. Eu não tenho nada contra a letra bastão ou a letra caixa alta, tudo bem? Não tenho nada contra. Mas o que eu percebo? A gente subestima as crianças. Só que na minha época a gente brincava muito, brincava demais, corria, pulava, enfim, a gente fazia várias coisas que aconteciam o quê? Que a gente dava conta de fazer essa letra cursiva, né? E hoje em dia a gente vê que essas crianças elas não estão com os aspectos psicomotores preparados para isso, né? Isso é uma coisa muito significativa. Quando a gente pensa em disgrafia, letra feia, disgrafia são coisas diferentes. Disgrafia é um distúrbio que acontece tipo 1%, né? O que a gente vê hoje nas escolas na verdade, não é disgrafia, eu brinco que é despedagogia, né? Faz parte desse processo, né? Por quê? Porque a gente vê uma falta de estimulação disso, né? A gente vê uma falta de estimulação do processo. Mas tudo vai ser computador, né? Eu sempre posto vários artigos lá na NeuroSaber mostrando que vários pesquisadores estão falando que a escrita de mão, ela trabalha muito mais áreas cerebrais do que ficar teclando no computador, tá? São áreas cerebrais distintas. E eu acho que não é que uma coisa vai engolir a outra, né? Eu posso trabalhar com essas duas coisas. Agora, você não ensinar a criança a escrever corretamente, você não fazer aquele trabalho que a gente tem, que a gente tinha, que é muito importante, eu acho isso um crime, né? Por quê? Porque vale o conteúdo. Tudo bem, mas se você não entende o que a criança escreve, não adianta ter conteúdo, né? Se num vestibular, numa redação, enfim, né, você precisa que aquela letra dê conta para as pessoas, porque a letra é uma forma de comunicação. E isso é uma coisa que a gente vê muito isso, né? A gente vê muito difícil isso, é uma cultura que a gente acha que é só o conteúdo. Nossa, conteúdo é super importante. A criança tem que saber, tem que ter conteúdo para escrever, mas a forma também, a gente não pode menosprezar uma coisa, né, e melhorar a outra. Tipo, ela tem que ter conteúdo, mas conteúdo sem letra é ruim, e letra sem conteúdo também é ruim. As coisas têm que casar juntas, né? É muito complicado a gente ver aqui no Brasil aquela coisa de, nossa, você bota um caderno de caligrafia e tá matando a pessoa. Não é assim. Luciane, e aqueles pontilhados? Como é que deve fazer, né? Será que é importante fazer aqueles pontilhados? Não sei se vocês lembram aqueles pontilhados que a gente fazia. Super importante o pontilhado. Só que você não vai ficar dando pontilhado para a criança fazer 4 horas por aula. Antes do pontilhado, a criança tem que andar em cima da corda, como se fosse o pontilhado, passar o dedinho, enfim, fazer um trabalho lúdico anterior a isso, para que ela dê conta depois de fazer o pontilhado. Então, eu acho que a gente tem que tentar agregar coisas, né? Não falar que aquilo é ruim ou que não pode, e aí você acaba fazendo com que as crianças sejam prejudicadas. Bom, vamos continuar, que faltam 7 minutos para acabar. Então, vamos lá. Bom, então a psicomotricidade, ela é o alicerce do processo de maturação. Essas fases que eu falei para vocês, a gente vai marcar uma aula e eu vou falar um pouquinho mais dessas fases para vocês, porque só essas fases já dariam várias aulas para a gente estar entendendo, mas eu vou tentar fazer uma aulinha e aí a gente tenta passar para vocês, que são áreas muito importantes para vocês, enquanto professores, psicólogos, fono, enfim, todos, tá? Então, a psicomotricidade, não, o pontilhado não é ruim. Podem ficar tranquilos. Vocês não vão para o inferno porque estão dando pontilhado para as crianças. Mas se vocês derem só pontilhado, aí sim, tá? Mas o pontilhado não é ruim. Se você pega, por exemplo, as editoras espanholas, e o Brasil tem, Espanha, inclusão, beleza, amo Espanha, I love Espanha. A Espanha, dentro do processo de educação infantil, eles têm cadernos de exercício de coordenação motora fina para as crianças. E daí? Como é que a gente vai fazer? Né? A gente tá certo e o mundo tá errado? Calma, né? Então não é assim, né? Então, não, isso deles é ruim, vamos pegar só o que? Não, né? Então vamos tentar entender e ver isso,
né? Eu sempre brinco que a gente consegue tudo com os nossos alunos. Ah, mas é chato. Depende se você botar música, se você botar, enfim, ludicidade no negócio, criatividade. Nossa, tudo de bom isso, né? O que você não pode é ficar dando folhinha sentado e daí já terminou a folhinha. Não, não é esse o objetivo, né? Na verdade, o objetivo é um treino, porque escrita é um treino, e treino às vezes pode ser chato, mas a gente tem que arrumar jeito de deixar esse treino mais animativo. Tudo bem? Tá? Então, essa pirâmide que eu mostrei para vocês é o alicerce, e aquilo é do 0 ao 7. Se eu desenvolvo bem isso do 0 aos 7 anos, é excelente, né? É super bom, e com isso eu tenho uma probabilidade grande dessa criança não apresentar dificuldades na escola e tudo mais. Eu acho tão engraçado, porque ontem uma aluna minha de psicomotricidade, eu dava curso, ela me mandou uma mensagem, falou, professora, minha aluna, tem uma aluna pequenininha e ela foi avaliada e ela está pegando errado, e daí falaram que a culpa era minha porque eu não estava ensinando. Eu achei tão engraçado, porque eu falei, gente, né? Gente, tem criança que já nasce com dificuldade pega, né? É impressionante, né? Tem criança, bebezinho, que já pega o lápis diferente. E tem criança que não. Não que você não vai estimular essa criança, mas você tem que tomar muito cuidado, porque senão você acaba, tudo a culpa é da professora, tudo a culpa é da professora. Não é assim, né? A professora pode estimular, mas a criança fica 4 horas na escola, e quanto tempo ela fica em casa? Então, vamos, né, trabalhar, né? Vamos, calma, ter um certo critério em relação a isso. Quando eu falo, então, da psicomotricidade, ela é o alicerce desse processo de maturação, tudo bem? Então, e eu preciso dela bem desenvolvida nessa criança, tá? Vamos continuar. Quando eu falo em aprendizagem, né? E aí eu vou tentar ser muito rápida, porque faltam 4 minutos para acabar a aula, eu tenho 100 perguntas para responder. Então, vamos lá. A capacidade na qual o indivíduo se apropria de valores culturais, né? Juntos com outros em seu meio e mediante um trabalho sistemático e metódico. Eu amo essa definição, sabe por quê? Porque a aprendizagem ela precisa ter sistematicidade. Eu não aprendo de qualquer jeito, eu não aprendo em qualquer hora. Eu aprendo com metodologia de determinada forma. Então, essa história de que vamos aprender, não, né? Vamos aprender, eu preciso de sistematicidade. Para tudo eu preciso. Para eu andar, eu preciso. Para falar, eu preciso. Para aprendizagem, de um modo geral. E de uma forma outra, também eu tenho aí a questão da aprendizagem escolar. Tá? Eu estou sentindo que a minha internet aqui pode estar dando alguma caidinha e está tendo algum problema, tá? Bom, e eu peço perdão se estiver meio ruimzinha, mas eu já vejo. Bom, então vamos lá. A aprendizagem, de um modo geral, ela depende desses critérios. E a aprendizagem escolar, gente, depende de muito mais. A aprendizagem escolar, ela depende de uma hierarquia, ela depende de mais sistematicidade. Eu tenho que ter um conteúdo bem para introduzir outro, e assim sistematicamente, tá? Então, a aprendizagem, ela é algo amplo. Quando eu falo em aprendizagem escolar, eu estou falando na ponta de um iceberg. E essa ponta, ela depende de uma série de coisas que tem que ser desenvolvidas para que essa aprendizagem escolar dê conta. E a psicomotricidade, ela é um desses aspectos. Tudo bem? Então, vamos continuar. Bom, aprendizagem. É muito importante essas áreas, elas serem trabalhadas antes da escolarização formal das crianças. Por quê? Porque se eu tenho uma boa estimulação psicomotora, a chance dessa criança ter uma dificuldade de aprendizagem lá na frente, ela vai diminuindo. Né? Porque são áreas que estimulam os aspectos cognitivos. Lembra que eu falei para vocês a questão dos aspectos atencionais, de memória, e todas essas questões. Bom, e o movimento, ele é fundamental. Por que o movimento ele é fundamental? Porque é a partir do movimento que eu faço a minha interação com o mundo. Lembra lá do Vallon, né? Que funções mentais formam a partir de funções motoras? E aí eu também tenho movimentos que eles resultam de determinada situação. E aí, e se os movimentos eles são tão importantes, por que eles não são valorizados? Principalmente na escola. Aquela professora que tira muito aluno da sala, aquela professora que vai muito para a quadra, aquela professora que às vezes brinca muito, o que os outros professores falam? Nossa, mas aquela lá está enrolando, hein? Nossa, mas aquela lá, enfim. E agora, não mudou ainda o slide, gente? Está mudando esse aqui?
Agora, tá mudando? Vamos ver. Deixa eu ver. Calma, vamos ver. Eu acho que deve estar. Vamos lá. Peraí. Tá, vamos lá. Eu acho que vai ter que. Peraí. Espere só um pouquinho. Espere só um pouquinho, que eu acho que tá. Espera só um pouquinho. Só um minuto. Que eu acho que deve estar com algum probleminha aqui. Tudo bem? Pronto. Voltou. Conseguiram ver agora? Então, a gente está mostrando que a psicomotricidade é o alicerce, tá? Falei um pouquinho de aprendizagem, falei da questão dos movimentos, que são importantes, tá? E aí, eu vou falar que a questão dos movimentos, elas são importantes. Por quê? Porque a partir desses movimentos, eu tenho a noção, os movimentos, eles são o quê? Uma integração de estímulos. Isso é bem importante a gente estar vendo. E os movimentos, eles não são tão valorizados na nossa escola. Por quê? Por que será que os movimentos eles não são tão importantes assim na nossa escola? Porque a gente é muito racionalista, né? A nossa cultura ocidental, ela valoriza muito a razão, a objetividade, e ela deixa essa questão corporal. Então, a melhor professora é a que dá mais tarefa, é a que dá mais folhinha para as crianças, enfim, é a que faz mais material escrito. Não que isso não seja importante, mas a gente tem que saber dosar as coisas, bem? A escola também faz muito isso. Bom, e aí, o que acontece, né? O que a gente costuma ver em relação a isso, né? Que os movimentos, eles podem estar desde estimulando o aprendizado, né? Até também estar trabalhando com essa criança de uma forma diferente, né? Eu posso estar dando um conteúdo para essa criança e trabalhar a parte corporal sinestésica, que daí a gente tem aqui as inteligências múltiplas, né? Não sei se vocês lembram das inteligências múltiplas. As inteligências múltiplas, elas acontecem o quê? Né? Ela já quer, ela mostra, né, que cada um tem uma inteligência. Então, você faz o conteúdo, em cima desse conteúdo, a gente trabalha as várias inteligências. E quando você faz a criança fazer um teatro, faz a criança fazer essa parte corporal, isso é uma coisa bem mais interessante, né? A criança aprende mais. A gente fala que a gente aprende fazendo. Isso é bem importante, tá? Vamos continuar. Então, a gente tem muitas atividades de estimulação psicomotora, tá? E, deixa eu ver, já estamos acabando aqui. Bom, então, eu deixo o meu contato, eu estou com 111 perguntas, acho que não vai dar para responder todas. A gente vai começar a fazer tentar responder aí para vocês as perguntas. Tudo bem? Posso começar, então? A gente tem contato e-mail saber. Esse vídeo vai estar disponível para vocês, tá? No nosso canal do YouTube. E aí eu já passo para vocês, tem o Facebook, todas essas questões. Eu vou começar, então, com as perguntas, tudo bem? Então, vamos lá. Boa noite, vamos lá. Eu vou determinar 10 minutos para responder as perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Tem gente pedindo aula sobre psicopedagogia. Posso dar umas aulas de psicopedagogia também? Eu sou psicopedagoga. A gente pode dar umas práticas aí para melhorar a leitura e escrita das crianças, tá bom? Então, vamos lá. Psicomotricidade é só para criança? Vocês viram que não, né? Vocês viram que aparece que a gente pode trabalhar com várias, né? Várias fases de desenvolvimento. Como tratar a psicomotricidade de pessoas com TDAH? Maravilhoso. O que criança TDAH costuma ter muito alterado da parte psicomotora? A parte psicomotora de criança TDAH, vocês querem melhorar? Então, trabalha a parte de tônus, que eles costumam ser mais hiperativos, então o tônus costuma ser mais rígido. E eu vou trabalhar o quê para criança TDAH? Equilíbrio. Quando eu estudo as funções neuropsicológicas de Luria, juntando com as questões psicomotoras, eu percebo que a área da atenção, uma das áreas da atenção,
ela está junto ali meio que da área do equilíbrio. E aí eu posso estar trabalhando essas duas coisas. De repente, posso até dar uma aula mais para frente de atenção e equilíbrio para vocês verem. Mas pede para uma criança TDAH andar numa linha reta para você ver se ela tem bom equilíbrio. Ela não vai ter bom equilíbrio. Tá? Então, eu acho que é bem importante, é uma das primeiras coisas a gente trabalhar o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Uma criança que é hiperativa ou desatenta, TDAH, perfil hiperativo ou desatento, uma das coisas que a gente vê é essa alteração de equilíbrio. E aí você tem que trabalhar isso com ela. Tá? Então, a questão do equilíbrio. E não é só trabalhar isso, trabalhar rolamento, porque o equilíbrio eu posso trabalhar com as funções vestibulares, enfim, várias e várias outras coisas. Então, uma das dicas que eu dou é trabalhar equilíbrio. E não é só para criança TDAH, para todas as crianças. Se vocês querem melhorar o nível de atenção das crianças, trabalhem a parte do equilíbrio dessas crianças. Vocês vão ter um melhor resultado na parte atencional. E se eu trabalhar a parte atencional, o que eu melhoro? Toda a aprendizagem dessa criança. Por quê? Porque a atenção, ela é a porta de entrada para a aprendizagem. Guardem isso. Né? Se eu não tenho atenção, eu não memorizo. Se eu não memorizo, eu não aprendo. Tudo bem? Tá bom? Como tratar psicomotricidade TDAH? Vamos lá. Dá para fazer download do vídeo. Tem no YouTube, vai estar disponível no YouTube. Como a psicomotricidade trata pessoas que teve AVC na fase adulta, afetando regiões de cérebro, parte de trás do cérebro, perto do pescoço. Você pode trabalhar com essas pessoas, né? Enfim, você pode trabalhar com elas de várias formas. Primeiro, a gente tem que ver o que é mais importante. Às vezes, ela tem que trabalhar primeiro a parte de fisioterapia. E aí, a gente viu umas pessoas, né, perguntando qual que é a diferença de TO e psicomotricidade, qual que é a diferença da fisioterapia. A psicomotricidade, ela tenta fazer a gente entender o movimento, trabalhar as partes, as questões cognitivas, ao mesmo tempo que você trabalha com as questões motoras, tá? Então, é isso que a psicomotricidade faz, tá bom? Bom. Vamos continuar. Os slides ainda passando. Mais 4 minutos. Nomes dos psiquiatras é Charcot. Mas, bom, vocês vão ver lá no vídeo como a psicomotricidade ajuda no autismo. Com TDAH ou sem TDAH? Será que psicomotricidade é bom para autista? É excelente. O que a gente percebe que é uma premissa meio em autista? Eles costumam ter uma certa hipotonia, né? E a gente precisa analisar muito isso. Então, a gente vai trabalhar o quê? Sempre, quando a gente vai trabalhar com autista, a gente sabe que alguns aspectos estão meio prejudicados. Isso é bem importante, né? A parte de comunicação e a parte de interação social. Então, isso são coisas que são bem importantes, que a gente tem que primeiro estar estabelecendo vínculos, e esses vínculos a gente pode estar fazendo o quê? Geralmente por coisas que eles gostem. A gente vai pelos interesses restritos deles, estabelece o vínculo e vai fazendo esse trabalho, tá? E aí, a gente tem que tomar mais um cuidado quando vai trabalhar com criança autista e psicomotricidade. O que o autista costuma ter muito? Hipersensibilidade auditiva, visual, de pele. Tem autista, por exemplo, que não dá conta de etiqueta, enfim. Várias coisas são importantes a gente estar vendo e estar trabalhando. Às vezes a gente vai trabalhar, por exemplo, uma das coisas que a gente trabalha para trabalhar esquema corporal, e no autista isso é muito importante, porque a gente sabe que eles têm um esquema corporal, às vezes eles vão fazer um desenho de representação, eles têm dificuldade em organizar, em colocar um corpo junto, né? E a gente tem que trabalhar essa parte, para trabalhar esquema corporal, primeiro tem que trabalhar a parte de propriocepção, trabalhar que tem cabeça, pescoço, que está tudo muito juntinho, muito grudadinho, né? Esse tipo de atividade, ela é bem importante para eu estar trabalhando. E eu preciso trabalhar no toque e no método autista que gosta. Então, muitas vezes você tem que começar a trabalhar, fazer um trabalho diferenciado, e depende de cada autista, mas a psicomotricidade auxilia muito, sim, o trabalho com crianças e adolescentes e adultos com TEA, né? Porque ele vai trabalhar essa parte da parte cognitiva. E aí vai depender de cada pessoa, né? Cada um. Tudo bem? Então, vamos continuar. A paralisia cerebral, lógico que pode, a psicomotricidade pode trabalhar com paralisia cerebral, sim. É sempre bom a gente lembrar que quando a gente fala numa criança com paralisia cerebral, a gente também tem que estar pensando muito aí a respeito
das questões médicas, né? Então, isso é uma coisa bem importante a gente estar lembrando, tá? Posso dizer que no autista as questões emocionais, motoras e cognitivas funcionam de forma descompassada? Com certeza, sim, né? É uma alteração, a gente fala que o autismo é um transtorno de desenvolvimento, sim. Como separar os comportamentos do corpo humano como cérebro diferenciado que é da personalidade da pessoa? É uma coisa só, né? A parte corporal é muito complicado você separar comportamento de corpo, né? A pessoa no próprio corpo, na própria estimulação, ela mesma já está mostrando ali a personalidade dela e mostrando várias coisas, tudo bem? Última pergunta, ai, desculpa, a gente queria muito responder, né? Referência de autor e psicomotricidade, o Vitor da Fonseca, a Mabel Condemarim tem algumas coisas, a Dalila Costalá, vocês vão ver que as minhas referências são meio antigas, né? Porque eu trabalho numa linha de psicomotricidade mais neurológica. Então, tem a Dalila Costalá, que ela é muito boa. Tem o Dr. Juan Garcia Nunes, que é muito bom. É bem interessante, assim. A gente tem várias questões bem interessantes, assim. Vários autores bons, né? Bom, no caso da pessoa com deficiência intelectual, a grande comprometimento cognitivo, última pergunta, trabalho com os aspectos, o que pode se fazer para tentar trabalhar nos aspectos psicomotores? Bom, última pergunta para a gente começar a trabalhar, para a gente encerrar. Como que eu trabalho com crianças, sejam elas autistas, deficientes intelectuais, que tenham dificuldades ou distúrbios de aprendizagem? Primeiro eu tenho que saber uma boa avaliação para ver o que está falho naquela criança. E a partir daquela avaliação, começar a intervir. O que eu percebo? Que geralmente a gente tem que trabalhar muito com a parte de baixo da pirâmide, que é muita atividade de tônus e equilibração. As atividades, elas não podem ser tão difíceis, tá? Tão difíceis. Por isso que eu preciso saber bem o nível, porque, por exemplo, criança autista, criança com deficiência intelectual, se você não está bem antenado que ela dá conta de fazer e para estimular, e você coloca umas coisas muito difíceis, eles não vão querer fazer, e aí fica muito complicado, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Gostaria de estar fazendo um convite para vocês. Em setembro, nós vamos ter aqui no Brasil o Congresso da BNEP, né? Se vocês tiverem interesse, é um congresso muito importante, tá? Inclusive, eu vou estar colocando aqui o site para vocês, é www.abenep.congressos.com.br. Na verdade, são 3 congressos, tá? É o congresso da BNEP, o congresso de neuropediatria, o congresso de psiquiatria infantil. São 3 congressos em um, né? Então, vão ter nomes do Brasil, dos Estados Unidos, da América Latina, tá? A gente está divulgando porque é um evento que acontece só a cada 2 anos, então, só daqui 2 anos que a gente vai ter um novo congresso da BNEP. Desculpa mesmo, eu estou com mais de 100 perguntas que eu não pude responder, mas a gente vai estar tentando fazer as aulas, né, mais rápidas, né, não demorar tanto para fazer, que a gente realmente está fazendo curso, enfim, a gente está com uma série de coisas que ficam complicadas, né? A gente vai estar disponibilizando também, tentando trabalhar alguns vídeos para vocês, tá? Vídeos curtos, que não dependam de aulas, para estar mandando para o e-mail de vocês. Então, se vocês quiserem, se cadastrem lá no nosso site, a gente vai estar começando a mandar videoaulas mesmo, curtinhas, para vocês estarem trabalhando. Tem muitas escolas que falam assim, a gente pega as aulas de vocês e coloca lá quando tem a formação de professores. Podem colocar, vocês fiquem à vontade para estar colocando as nossas aulas em grupos de estudo de professores, vocês fiquem super tranquilos, porque eu acho que é super importante para vocês estarem divulgando e difundindo os conhecimentos que a gente tenta trabalhar aqui. A gente vai ver se quarta que vem a gente consegue, né, tá postando aula novamente, então legal vocês estarem dando uma olhada lá no nosso site, se vocês tiverem cadastrado os e-mails, vocês podem estar recebendo os links de acesso, né? E muito obrigado por vocês estarem, né, até agora, né? O nosso site é www.neurosaber.com.br, tá? Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Eu sou péssima marqueteira, vocês viram que eu falei do site, tudo e não falo o nome do site? Ainda bem que tem vocês aqui para me orientar, tá?
Provavelmente quarta que vem seja o Clay que esteja trabalhando aí com vocês, dando alguma aula, respondendo alguma dúvida, enfim, né? Ai, Simone, obrigada. Que bom que você está gostando do curso de TDAH. A gente fica muito feliz, né? A gente está tentando fazer o máximo aí para vocês estarem trabalhando e fazendo, né, esses conhecimentos chegarem a vários lugares. O site do Congresso é www.abenepcongressos.com.br. Bom, gente? O meu Facebook, Luciana Brites, tá? E tem o Facebook da Neurosaber também, né? Que vocês podem estar acessando lá sempre que eu posso, eu coloco algumas coisas lá para vocês estarem colocando. Que bom! Muito obrigada pela presença de vocês. Espero encontrar vocês quarta que vem. Espero que a gente consiga organizar alguma coisa aí. Bom, vai ter outra turma de TDAH? Vanessa, não sei se a gente vai abrir outra turma de TDAH. A gente está com uma lista de espera já de mais de 250 pessoas. E o pessoal que está acompanhando o curso vê que a gente procura dar uma atenção legal e tal. Então, a gente não gosta de abrir para lotar, né? A gente gosta de ter um número que não dê muitas pessoas, assim, até meio antítese, isso, mas assim, para a gente dar um nível de qualidade bom mesmo, para responder perguntas e para fazer tudo isso, tá? Então, a gente agradece muito, obrigado pela presença de vocês e inscrevam-se lá na nossa lista se não tiverem e né? No canal do YouTube também, divulguem aí o canal da gente para todos os seus conhecidos. Muito obrigada, Deus abençoe vocês e até uma próxima.